Pues. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica do livro 1. E nós estamos terminando esse livro, nós estamos na 21ª aula e nós vamos falar sobre médiuns especiais e suas aptidões. Quadro sinótico dos tipos de mediunidade. E começa da seguinte forma. Os médiuns, como intermediários entre as esferas espiritual e física, evidentemente transmitem uma mensagem. E para que estas mensagens se reflitam em boas comunicações, 3 condições devem ser observadas, disse Kardec. A qualidade do médium, sua natureza, evangelização, conhecimento, estudo da doutrina, conscientização de que é um instrumento, aplicação do seu trabalho para o bem e etc. B. A qualidade do espírito que transmite a mensagem. Seriedade da mensagem, conhecimento ou ignorância, bondade ou interesse. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 185. E C. A intenção e sentimento, o pensamento íntimo, mais ou menos louváveis, e quem interroga o espírito, quando for o caso. Disse que todos os homens são médiuns, dada a condição de associação das correntes mentais, mas, em alguns, ela se apresenta de forma mais evidente que em outros e manifesta-se de múltiplas maneiras. A mediunidade, no dizer do codificador, apresenta uma variedade infinita de matizes. Perguntou-se a Emmanuel em O Consolador, a questão 386, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Na questão 388, perguntou-se: nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? Num trecho de sua resposta, disse: a especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. No capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, Kardec apresenta um quadro sinótico dos principais gêneros de mediunidade. As diferentes variedades mediúnicas pelas semelhanças de causas e efeitos, embora afirme que não se trata de uma classificação absoluta. Diz ainda que estas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos. Dividiram, então, os espíritos, os médiuns, em 2 grandes categorias. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 187. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. E agora, ele vai dar uma lista de tipos de médiuns, né? Médiuns de efeitos físicos. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 189. Então, começamos essa lista. 1. Tiptólogos.
ruídos, pancadas e etc. 2. Motores, movimento de corpos inertes. 3. Translações e suspensões, levitação, suspensão de corpos, transportes, deslocamentos de objetos. 4. Efeitos musicais, execução de música sem contato. 5. Aparições, são materializações visíveis e tangíveis. 6. Noturnos, só obtém certos efeitos físicos na obscuridade. 7. Pneumatógrafos, escrita direta. 8. Curadores, curam pela imposição das mãos ou pela prece e etc. 9. Excitadores, são os que mediunizam magneticamente outros médiuns para os levar ao desenvolvimento. 10. Pneumatofônicos, são aqueles que têm a voz direta. Médiuns de efeitos intelectuais. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 190. E agora também a listinha. 1. Audientes, os que ouvem os espíritos. 2. Falantes, os que falam sob a influência dos espíritos. O nome mais utilizado hoje é psicofonia. 3. Videntes, são os que veem os espíritos em estado de vigília. 4. Inspirados, recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem. 5. Pressentimentos, têm uma vaga intuição de ocorrências vulgares do futuro. 6. Proféticos, recebem revelações de ocorrências futuras de interesse geral, com fins instrutivos. 7. Sonâmbulos, os que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos. 8. Estáticos, recebem revelações dos espíritos em estado de êxtase. 9. Pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham, hoje denomina-se mais frequentemente de psicopictografia ou pintura mediúnica. 10. Musicais, executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. 11. Psicógrafos, escrevem sob a influência dos espíritos. Agora uma outra lista, variedades de médiuns escreventes ou psicógrafos. A. Segundo o modo de execução. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 191. 1. Mecânicos inconscientes recebem impulso involuntário na mão. 2. Semimecânicos recebem impulso involuntário na mão, mas têm instantaneamente consciência das palavras que estão escrevendo. 3. Intuitivos registram o pensamento que lhes é sugerido, mas escrevem por vontade própria. 4. Polígrafos mudam de caligrafia. 5. Poliglotas falam e escrevem em línguas que não conhecem. 6. Iletrados são os analfabetos que escrevem sob influência dos espíritos. B. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 192. 1. Novatos, não desenvolvidos, nem têm experiência necessária. 2. Improdutivos, recebem sinais sem importância limitados. 3. Formados, são os desenvolvidos que transmitem as comunicações com facilidade e presteza. 4. Lacônicos, comunicações breves. 5. Explícitos, comunicações amplas e extensas, como um escritor consumado. 6. Experimentados, têm facilidade para escrever, são experientes. 7. Flexíveis, prestam-se aos diversos gêneros de comunicações, inclusive com diferentes espíritos. 8. Exclusivos, manifestações de um único espírito.
9. Evocações são os que, tendo condições intelectuais mais amplas, nem sempre da encarnação atual, se prestam a intermediar as comunicações dos espíritos evocados. E 10. Ditados espontâneos. Recebem comunicações espontâneas de espíritos não chamados. Ditados espontâneos. Não quer dizer frases incompletas ou pensamentos sem maior significado. Então, essas são as condições, né, segundo o desenvolvimento da faculdade do médium. C. Segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Isso também está no Livro dos Médiuns, mesmo capítulo, item 193. Então, segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. 1. Versificadores, comunicações em versos. 2. Poéticos, comunicações poéticas, ternas, sentimentais. 3. Positivos, comunicações com nitidez e precisão. 4. Literários, estilo correto, elegante, eloquente. 5. Incorretos, imprecisos na linguagem por falta de cultura. E 6. Historiadores, dissertações históricas. 7. Científicos, explanação científica sem dizer sábia. 8. Medicinais. Recebem prescrições médicas, são os receitistas. 9. Religiosos, comunicações de caráter religioso. 10. Filósofos ou moralistas, questões morais e filosóficas. 11. Triviais e obscenos, comunicações fúteis, sem proveitos morais. E morais. D. As qualidades físicas do médium. Também Livro dos Espíritos, capítulo 16, item 194. Médiuns 1. Calmos. Escrevem lentamente sem agitação. 2. Velozes. Escrevem com rapidez inabitual. 3. Convulsivos. Permanecem em estado de superexcitação quase febril e às vezes dependem da natureza do espírito. E, segundo as qualidades morais do médium. Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 195. 1. Obsedados, com ligações inoportunas e mistificadoras. 2. Fascinados, os enganados pelos espíritos mistificadores. 3. Subjugados, dominados moralmente por espíritos maus. 4. Levianos, não levam a sério suas faculdades. 5. Indiferentes, não tiram proveito das instruções recebidas. 6. Presunçosos, têm a pretensão de estar em relação somente com espíritos superiores. 7. Orgulhosos, os que se envaidecem com as comunicações recebidas. 8. Suscetíveis, ofendem-se com as críticas e gostam de ser bajulados. 9. Mercenários, exploram as suas faculdades. 10. Ambiciosos, sem vender suas faculdades, esperam delas tirar proveito. 11. Má fé, simulam faculdades que não possuem para parecerem mais importantes. 12. Egoístas, guardam para si mesmos as comunicações recebidas. 13. Invejosos, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiuns. 14. Sérios, utilizam suas faculdades para o bem e com finalidade útil. 15. Modestos, não se atribuem nenhum mérito nas comunicações recebidas e não se julgam livres de mistificações. 16. Devotados, abnegados, sacrificam-se para o bem. 17. Seguros, têm facilidade para a percepção, merecem maior força dos espíritos, são fluentes, desembaraçados e dílios. Além dessas classificações, podem-se notar outras comuns a todos os gêneros de mediunidade. 1. Médiuns sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material, segundo Kardec. Livro dos Médiuns,
capítulo 16, item 188. 2. Médiuns naturais ou inconscientes. Produzem fenômenos espontaneamente sem querer e, na maioria das vezes, a sua revelia. 3. Médiuns facultativos ou voluntários. São os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Disse o Espírito, Sócrates, no livro dos Médiuns, capítulo 16, item 197, que este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procuram de boa fé, ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que são expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, pois lhe darão a medida do que podem racionalmente esperar. Bom, esta parte foi de denominações, de explicações de cada tipo de mediunidade, como isso funciona. Única, mas que nós não fazemos a parte prática. E que é importante que a gente estude o livro dos médiuns. Então, tudo isso foi extraído do livro dos médiuns, né, todos os tipos. E o que acontece, o que é mais importante, acho que de ser dito aqui, é que o médium precisa estudar, o médium precisa praticar, não a sua mediunidade, mas praticar o bem, praticar a caridade. Ele não precisa trabalhar só com a sua mediunidade. Ele precisa trabalhar a sua moral. Então, o médium precisa mudar. Ele precisa se trabalhar para que ele consiga ser um médium equilibrado, um médium pacífico, aquele que vai se conectar com espíritos na sua mesma vibração, uma vibração positiva, uma vibração boa, para que ele consiga auxiliar aqueles que vão chegar até ele necessitando de ajuda. Então, tudo isso vem do esforço, do sacrifício do médium, mas de um trabalho incessante, né? Independente do tipo de mediunidade que ele tenha. Então, eu recomendo sempre que leiamos Kardec, estudemos Kardec e que vivamos essa realidade que Kardec traz para nós, nos codificou ali nos seus livros, né? Com o exemplo de Jesus. Então, que a gente consiga entender essas classificações, não necessariamente a gente não precisa decorar essas classificações, mas entender que elas existem, que existem essas diferenças, e que a gente precisa trabalhar em nós sempre, independente do tipo de mediunidade, independente se temos mediunidade ou não, né? Mais evidente ou não. A segunda parte da nossa aula fala sobre benfeitores. Os benfeitores espirituais são mensageiros de Deus que executam a sua vontade e ajudam os homens no decurso de suas provações e expiações terrenas, inspirando-lhes bons sentimentos e orientando-os quando se deparam com o sofrimento nas encruzilhadas da vida. A ação desses benfeitores se faz sentir, tanto quando os homens estão em estado de vigília, como durante o sono, quando os espíritos recobram uma parte de sua liberdade. Será sempre fácil ao homem discernir a presença desses mensageiros divinos ao seu lado, pela rota do bem a que o induzam. Eles somente mostram o caminho certo, competindo aos homens resolverem sobre o caráter do auxílio que recebem. Esses amigos do mundo maior acordam a esperança e restauram o bom ânimo nos que se veem abraços com assédios de ordem espiritual, sendo lícito, no entanto, recordar, em nome da boa doutrina, que a tarefa de sustentação pertence aos próprios homens. Tanto o Antigo como o Novo Testamento
são pródigos na demonstração dos efeitos benéficos da ação desses benfeitores espirituais sobre os encarnados. Um caso típico ocorreu com o centurião Cornélio, na cidade de Cesareia, o qual, sendo um homem caridoso e dotado de elevados dotes morais e de bons sentimentos, recebeu em sua casa a visita de um espírito benfeitor que lhe recomendou enviar mensageiros à cidade de Jope, a fim de convidar o apóstolo Simão Pedro a ir esclarecê-lo sobre as verdades novas trazidas por Jesus Cristo. Eles permanecem em constante diálogo mental, sugerindo o melhor caminho. Não esperam que o homem se transforme em anjo para ajudá-lo, mas atuam de maneira direta em seu favor até que possa abrir os olhos e enxergar os propósitos do Pai no seu destino. Então, o homem começará a elevar-se e a identificar-se com os benfeitores que lhe ampararão os passos. Foi por isso que Kardec, na pergunta 464 de O Livro dos Espíritos, ao indagar como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau, teve a seguinte resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Essa distinção deverá ser feita com a mente e com o coração. A mensagem de um benfeitor será sempre vazada em termos claros e objetivos. Mesmo que o médium seja de poucos recursos, a mensagem do espírito dita simplicidade, conterá profundos recursos de moral e trará conhecimentos para os ouvintes. Sua mensagem é repleta de conceitos amorosos e fraternos. Mesmo que sejam de ensinamentos doutrinários, suas colocações são sempre adoçadas pelo sentido fraternal. Não há nos benfeitores aspereza, azedume ou crítica mordaz, nem elogios, enaltecimento da personalidade do médium ou de qualquer interessado. Até quando não concordar com uma postura irascível e dura do médium comunicante, o espírito benfeitor não o critica, mas procura aconselhá-lo com termos sensatos. A mensagem de espíritos menos esclarecidos, por outro lado, será sempre fútil, sem nenhum conteúdo moral. É sempre enganosa. Eles são de muita sutileza quando desejam realmente enganar. Procuram enaltecer o médium e se colocam na posição de grandes sábios, usando às vezes nomes veneráveis. Conhecem os vícios e tendências do médium e sabem como ludibriá-lo no dédalo de suas ambições pessoais. Por isso, disse Kardec, cabe ao homem e particularmente ao médium discernir. É muito importante que a gente esteja, como médiums, equilibrados. Como nos equilibramos? Nos equilibramos nos autoconhecendo, trabalhando em nós o perdão, o amor, a caridade, né? E a questão das mensagens, ela é muito importante que a gente consiga discernir, como diz aqui o Kardec, né, os espíritos para Kardec, né, que de acordo com o teor das mensagens, né, nós recebemos hoje muitas mensagens dizendo que são desse ou daquele espírito, que são espíritos famosos, né? E isso vem de todos os lugares. Será mesmo que essa mensagem é desse espírito? Como é que a gente vai saber? A gente vai saber pelo teor da mensagem. É muito fácil nos passarmos por outras pessoas. A gente pode enganar até nós mesmos, né? Porque nós conhecemos algumas pessoas, a gente pode se passar, mandar uma mensagem para outra pessoa dizendo que é o outro. Pode, se a gente conhece, a gente sabe o jeito que ela escreve, o jeito que ela fala. Então, com os espíritos é a mesma coisa. Alguns espíritos enganadores,
vão passar por nós e vão fazer o mesmo. E aí cabe a nós discernirmos, né? O que é a verdade e o que não é. É claro que muitas vezes falam, pode não ser tal espírito, mas a mensagem é tão bonita, serviu para tanta gente. Então, não vale a pena a gente falar que foi tal espírito se a gente não tem certeza. Se a mensagem vai servir para as pessoas, que bom, né? Mas se ela for mais profunda, a gente vai saber se é de um espírito benfeitor ou não. Então, que a gente continue estudando, que a gente continue sendo críticos com as mensagens que nós recebemos, porque muitas vezes tem médiums que recebem, entre aspas, só mensagens para ele, né, dizendo que ele é bom, que ele é aquilo, que ele é aquilo. E agora a gente, né, acaba de ver aqui que aqueles espíritos que enaltecem os médiums não são os espíritos benfeitores, porque os benfeitores não precisam disso, né? Não é para isso que eles precisam vir aqui, eles precisam vir para ajudar o coletivo, para ajudar a todos nós. E é isso, gente, nossa aula terminou. Espero que tenha servido para vocês, que a gente continue estudando, que a gente estude o livro dos médiuns, que a gente coloque em prática tudo isso, que você procure um centro espírita sério para estudar a parte mediúnica na prática, tá? Não recomendo que vocês façam isso em casa, principalmente sozinhos. Então, que a gente consiga trabalhar essa prática num centro espírita. Gratidão, a gente se vê na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus. Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.